dia, boa tarde, boa noite para você em qualquer lugar do Brasil e do mundo que está agora assistindo Conde Comunica aqui no YouTube do Bahia Notícias e no Spotify. Aproveita, já se inscreve no canal, bota o sininho para avisar quando tiver episódio novo e pega esse link e manda no grupo do condomínio de WhatsApp. Olha que coisa legal, em vez de ficar mandando fofoca, falando do vizinho, pega o link do episódio e manda no grupo de WhatsApp, porque hoje a gente vai tratar de um assunto importantíssimo para os condomínios, que são os pets em condomínios. E para falar com a gente tem duas convidadas muito especiais, mas antes de passar a palavra para elas, eu vou apresentar minha nova partner. Nova partner, queridos. Uma loura maravilhosa, que acabou de chegar de São Paulo, loura. Brincadeiras à parte, Monique Mello aqui sempre do meu lado, maravilhosa, essa jornalista, comunicóloga, assessora de comunicação, CEO da Texto e Si, é tanta coisa, mulher. Fala então, aí. Deixa eu te apresentar um pouquinho. Bom dia, olá a todos, boa tarde, boa noite. Jamile é essa pessoa multifacetada. Tudo que é bela atrai. Então, ela já passou pela moda, pela música e se encontrou há 20 e poucos anos no direito condominial, que ela vem realmente resolvendo os problemas, mediando conflitos, porque ela também é muito boa em comunicação. E agora nós vamos chamar os nossos patrocinadores antes desse episódio, que eu tenho certeza, com essas duas pessoas que estão aqui, referência nessa área, porque pet é um assunto que a gente precisa falar e cada vez mais nós temos bichos de estimação nos condomínios. Aguarde aí. Vamos lá, Tito, nossos patrocinadores. Primeiro, Zama Brasileiro, esse efeito Zama, essa maquiagem. Maravilhosa, melhor salão de beleza de Salvador. Podem ir lá. Música e Curadoria de Moda. Um beijo, Fernanda. Aqui também tem a melhor curadoria de moda de Salvador. Jamile Vieira Advogados, assessoria condominial e empresarial. Quando eu pergunto, pode isso, doutora? Ela responde como ninguém. E sempre ao final do nosso episódio, Monique sempre dá dicas de comunicação. Afinal de contas, ela é CEO da Texto e Si, maior agência de comunicação da Bahia, que fez 30 anos ano passado, caminhando aí para os 40. Comunicação em todo o Brasil. Você que precisa de uma boa assessora de comunicação, procura a Texto e Si. Avatim, porque nós temos o podcast mais perfumado do Brasil. Obrigada, Márcia Miranda, uma empresa baiana. Márcia é a dona das lojas de Guarajuba, Shopping Barra e agora do Itaigara. Novíssima. Parabéns! Eu estive na inauguração, está belíssima a loja do Itaigara. E Márcia Miranda mandou para as nossas convidadas. A gente vai dar, vamos dar logo um spoiler aqui das nossas convidadas. Já vamos dar o presente, que elas já disseram aqui que são clientes. Eu amo a Avatim. Vamos então apresentá-las. Tem mais Cliente patrocinador. assíduo, Casa adorei. Tua, de Cris Peleteiro, que veste aqui a nossa estante, a loja de móveis e decorações maravilhosa. E a Aco Caixas. Fale aí, Monique. Sim, referência no Nordeste, trouxe caixas para ar-condicionado para quem precisa, mas eu não vou falar, vamos mostrar o vídeo. Vamos lá, Tito? Ar-condicionado em caixa de concreto acabou. Nós somos a Aqua Caixas e eu vou mostrar a solução. Uma marca do grupo Aquapura, empresa de engenharia com mais de 25 anos de experiência e registrada no CREA, a Aqua Caixas desenvolve e fabrica soluções em alumínio de alto padrão. Cada produto é projetado com simulações em software e submetido a ensaios em laboratórios independentes. Utilizamos alumínio com rastreabilidade e qualidade certificada, aliado a perfis exclusivos, garantindo resistência estrutural e acabamento impecável. Nossas caixas são pensadas para facilitar a instalação e atender aos mais diversos modelos de condensadoras do mercado. Além de estética, a Aquacaixa são soluções de engenharia certificadas que valorizam qualquer empreendimento. Aquacaixa, engenharia, design e segurança em cada detalhe.
E vamos começar, vamos falar do que interessa. Como eu sempre digo, o condomínio, ele é uma microsociedade, um microcosmos, um universo onde a gente tem uma diversidade de pessoas, de animais, e que a gente precisa conviver em harmonia. E é disso que a gente vai falar aqui. E para conversar com a gente, eu vou pedir para se apresentar, apesar do que acho que a maioria das pessoas conhece muito bem, a vereadora Marcele Moraes. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer ter você aqui para contribuir com essa discussão, com esse assunto que é tão relevante para todos nós, principalmente para quem reside em condomínio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso. Gente, o prazer é meu estar aqui com vocês, grandes mulheres, apresentadoras, Jamile, Monique. Tá dividindo também aqui esse lugar com Carla, advogada. E bom, né, condomínio é o que vocês falaram, a gente vive, né, todos vivemos em algum condomínio, em alguma esfera da nossa vida. E é um local onde a gente aprende muito a conviver com o outro. Inclusive para que a gente esteja pronta para ir para uma sociedade maior, né? Um local de trabalho, enfim. E assunto condomínio sempre é um pouco polêmico. É verdade. Vamos deixar a Carla se apresentar. Sim, e eu faço a vamos. primeira pergunta, porque eu quero saber a sua história com animais de estimação. Porque ela tem apenas 8 cachorros, uma tartaruga e não sei E um se gato. e um gato. Agora, eu tenho a honra, o prazer de apresentar a doutora Carla Menezes, uma vizinha, uma pessoa que eu conheci no edifício em que eu morava. Ela é uma advogada. E Carla, eu pensei logo nela quando a gente pensou nesse episódio, porque ela sempre fez parte desses grupos de mães de cachorros. E quando eu fiz assessoria de uma grande rede que chegou a Salvador, eu tomei um susto com a quantidade de grupos, com essa comunidade de cada raça e que se encontravam nas praças. Carla também é uma mediadora e ela vai falar muito pra gente dessa relação do ser humano com o animal de estimação. Por favor, Carla, com a palavra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu adorei isso. Ou seja, né, atemporal esse programa. Verdade. E esse assunto é um assunto que está sempre em evidência, Onipresente. né? Onipresente. Eu gosto muito disso que Monique falou agora há pouco, antes de entrarmos aqui, de que todos nós vivemos em condomínio em alguma medida, né? Então, eu acho que isso é um grande treino para um exercício de convivência em outros espaços maiores, né? Que passamos a ocupar Por isso depois que eu de falo que é uma trabalho. microsociedade, Exatamente, um microcosmos, recorte, né? E Um o condomínio é um recorte recorte perfeito do que a sociedade é, entre aspas, lá fora. Então, é sobre isso. Eu acho que a lembrança de Monique foi justamente por conta desse exercício, dessa chamada maternidade dos meus cães, que se chama Paçoca e Pudim. E se eu puder contribuir de alguma maneira com essa experiência, decidindo por ter o cão, lidando com essa realidade no prédio em que moro, também na casa na praia, nos diversos ambientes, o grupo de mães de cachorro, na época que descobri onde me inseri, que existe, está ativo até hoje, 11 anos depois. Essa interação, esse lugar do bicho dentro da família, na realidade que hoje são as famílias multiespécie, como lidar com isso. Então, eu adorei o convite, me sinto agraciada pela oportunidade de conversar com vocês e vamos lá, estou disponível aqui para o que a gente tiver para trocar juntas. Então, vamos lá, vereadora. Como é que surgiu? Aliás, vereadora não. Marcele, eu adorei. Quando eu digo que um dos sons que o ser humano mais ama é ouvir o nome. E eu achei muito bonito, porque Marcele estava contando a gente que ela colocou no gabinete o nome Marcele. Para não chamar placa, vereadora, né? não é Meu um nome é cargo. Marcele. Ela é uma pessoa. Gostei, mas eu quero a sua história. Como é que nasceu esse amor, essa paixão por bicho de estimação? Bom, na verdade, muitas pessoas me perguntam sobre isso, né? Ai, como é que você virou protetora de bicho? A gente não se vira nada, a gente já é. Então, foi algo muito intrínseco já da minha essência, desde a minha infância, convivendo numa fazenda, com animal, com bicho, gostando, interagindo. Então, assim, tudo isso começou desde lá, esse amor por bicho, sempre amei bicho. E as coisas a vida foi me levando a esse caminho. Muitas pessoas me perguntam, Marcele, você planejou ser vereadora? Em nenhum momento da minha vida passou pela minha cabeça. Eu era estudante de odontologia. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra.
mas os caminhos da proteção animal e do ativismo acabaram me levando a esse lugar. Então, eu me sinto muito feliz e honrada, até porque, assim, eu vejo muitos políticos, às vezes, falam assim, olha, eu quero virar vereador, eu quero virar deputado, eu quero virar, enfim, um ente público. E, na verdade, eu sou muito crente em Deus, né? Então, Deus me levou a esse caminho, né? Não foi apenas uma escolha própria, e sim uma missão que ele me deu, assim. Porque, de início, eu tinha até uma certa resistência. Eu era muito jovem, eu tinha 20 anos de idade na época. Mas foi algo meio que a população queria muito, as pessoas queriam muito. Foi um movimento, tanto é que eu fui a vereadora mais votada da época do Norte e Nordeste. Então, acabei, como eu digo, caindo de paraquedas na política. Mas que bom que eu caí de paraquedas, porque eu vim totalmente despida da roupagem política, né? Até porque eu nem sabia como os vereadores se portavam ou tinham, sei lá, o discurso padronizado para fazer. Então, eu vim totalmente desconstruída e eu fiz a minha própria construção, de acordo com aquilo que eu acredito. Então, eu acho que isso foi um ganho enorme, né, para mim e para a sociedade, que quebra padrões, né, que faz a nova política ressurgir, renascer com novas ideias, com motivações diferentes, sem aquela velha história de famílias políticas, né, legados políticos, e sim construções de propósitos. E propósitos, exatamente. Até porque eu acredito que os políticos são reflexo da sociedade, né? Então a gente fala assim, porque fulano, ciclano, beltrano, mas aquilo está acontecendo porque a sociedade também tem um comportamento que permite com que reverbere na política certos comportamentos bons e ruins. Então, é muito sobre isso, né? São mandatários, né? Vocês são mandatários, né? Então... E a gente vê a importância dessa pauta. É isso que eu queria até que Carla falasse também, essa relação você vê, como ela disse, acabou virando uma profissão. Ela foi levada pela necessidade de defender os animais. Eu nem digo uma profissão, porque é algo que... Profissão é algo que você... Vamos lá, você faz uma faculdade para ser... Enfim, eu acho que eu estou política, né? Na verdade, somos seres políticos, para começar. É um cargo. Mas o meu cargo de vereadora eu estou. Somos seres políticos, entes políticos, todos nós. Perfeito. Mas eu estou num cargo de vereadora. Por isso que eu gosto de ser chamada de Marcele. Sim, muito bem. Porque a sua identidade. Exatamente. Né? E falando sobre essa questão, assim, a política é algo intrínseco ao ser humano, como o Marcele mesmo falou, e a gente também estava falando que o condomínio realmente é um recorte da sociedade muito importante, né? Eu queria continuar um pouquinho com a Marcele e já trazer à discussão a questão da lei, né, que foi promulgada ano passado, sobre animais comunitários. Queria que você falasse um pouquinho do conceito de animais comunitários, que é algo que ainda causa muitas dúvidas para a gente entender, né? Qual é o contexto dessa legislação, o porquê que você propôs, né? Se é uma realidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que é que a gente entende como animais comunitários? Animais comunitários são aqueles animais que estão nas ruas, certo? Mas que são cuidados ou apadrinhados por pessoas, geralmente dentro de condomínios. Então, são aqueles animais que eles permeiam por condomínios de casas, prédios, e sempre tem alguém ali para alimentar, tem alguém prestando atenção se vai ter uma doença, tem alguém ali dando um remédio, porque a gente tem dois tipos de animais, né, nas ruas. São os comunitários, que são esses que eu falei, e os errantes. Os errantes são em sua minoria, porque os errantes, eles não têm muita interação homem-animal. Geralmente são matilhas de cães, que você vê que ficam ali matilhando, eles caçam, que você vê algumas reportagens até, cão atacou, não sei o quê, não sei o quê. São geralmente essas matilhas. Já os animais comunitários, não. Eles são dóceis, eles têm interação com o ser humano. Por que a criação dessa lei? Porque tem-se muita polêmica em relação a isso, né? Os condomínios, muitos condomínios, eles querem proibir os moradores de cuidar desses animais. Aí alegam que porque os animais entram no condomínio, porque os animais, enfim, incomodam. Só que a gente tem que pensar que a gente vive numa comunidade e você não pode impedir o outro de fazer a caridade.
Então, assim, se aquele animal, ele adentra do seu condomínio, qual o problema de você alimentá-lo? Qual o problema de você cuidar dele? Até porque você está ajudando uma sociedade. Aqueles animais, se você... não Hoje, em Salvador, a gente tem uma estimativa de mais de 3 milhões de animais. Então, vamos lá. Entre pets realmente domésticos, animais e animais domésticos de e os errantes. né, os errantes. Isso, em sua maioria gatos, os errantes. Então, vamos lá. Não existe nem essa quantidade de pessoas. Então, se a gente não se subdividir para tentar ajudar, né? Inclusive a diminuir a população de animais errantes, através de políticas públicas, de castração, de vacina, de ração, etc. E se não existir voluntários nesse percurso, vai ser muito mais longa essa trajetória, essa estrada a se percorrer, porque é óbvio que o mundo ideal é não ter nenhum animal na rua. Certo. Mas eu queria fazer uma pergunta. A partir do momento que o tutor passa a alimentar e cuidar, ele tem uma obrigação. Não, como é que é isso? Não. O animal comunitário, não. Quando você adota o animal, é outra história. Vamos lá. Eu, Marcele, vou lá num abrigo e adoto um animal. Pronto, esse animal é sobre minha responsabilidade, certo? Certo. Mas tem um animal na rua que eu voluntariamente, todos os dias, vou lá colocar comida, eu estou sendo voluntário. Eu não Certo, tenho... mas aí você tem a responsabilidade de continuar, não pode parar. Bom, como é que é isso? Isso não é uma responsabilidade. Ok. Isso é um ato de amor e de Pronto, doação. acho importante a gente esclarecer Sim, isso. Isso é um ato de amor e de doação, de bom senso, né? Isso. E de querer, é a mesma coisa. Tem gente que faz retiro aí de sopa na rua Sim. para dar a pessoas carentes. Ela não tem a obrigação de fazer isso. Não tem nada que Agora, obrigue. dentro do universo dos condomínios, né? A lei, para ficar muito clara, a lei, ela delimitou que esses animais comunitários, eles Sim. são considerados nos condomínios, no caso da legislação, nos condomínios horizontais, né? Que são aqueles formados por casas, por lotes, até porque acredito que a área é muito diferente do que um condomínio de prédios, Sim. é muito mais amplo. Agora, algo que eu tenho acompanhado muito nos condomínios é que acaba existindo uma confusão, exatamente Tá. isso que Monique perguntou, né? Quem fica responsável? Porque no momento que um condômino ele começa a alimentar e a cuidar de um animal, mas não toma para si essa responsabilidade, então ele coloca um pratinho na rua, aquele animal vai lá, come, e ele esquece do animal. O animal vai ficar doente, o animal quer comer novamente e tal. E aquele animal começa a conviver dentro do condomínio, né? Tá. A grande dúvida hoje das administrações de condomínio, dos síndicos, dos condôminos a partir do momento que aquele animal ele começa a viver, né? Porque Tá. eles acabam, obviamente, é um animal. Se ele acha comida, se ele acha alguém que dá um carinho a ele, ele vai para lá, é normal. Sim. Isso é da natureza animal. Sim. Mas no momento em que ele começa efetivamente a viver dentro daquele condomínio, Tá. legalmente, né, de acordo com a legislação, quem é que tem a obrigação de continuar cuidando desse animal? Neste caso, vamos lá, que o animal ele não morava no condomínio. Então, o tutor, a pessoa, o tutor não, a pessoa começa a alimentá-lo dentro do condomínio, um local que ele não residia. É de responsabilidade daquela pessoa que, se estiver causando algum transtorno no condomínio, é de responsabilidade daquela pessoa que cuide desse animal. No entanto, o que eu vejo é o contrário. As cenas que eu mais vejo o animal já reside na área e aí a pessoa se solidariza, vê o gato miando na porta, fica com pena e dá a comida, e dá o remédio, e dá aquilo. Nesse caso, é de responsabilidade do condomínio, porque o animal já morava lá. Então, o condomínio já deveria ter castrado aquele animal. Se quisesse permanecer com o animal lá, ok, mas vacina é do condomínio. E se ele não quisesse o animal lá, ele providenciava um lar temporário. E o que eu mais vejo é isso. Os animais, eles já moram ali, até porque o que a gente tem que pensar muito é o seguinte: nós que invadimos o espaço deles. Era mata, aí a gente foi lá, desmatou, criou-se um condomínio, então a gente está invadindo uma área silvestre,
onde existiam animais ali, moradores daquela região, cobra, sapo, enfim, tatu, raposa. Então, as pessoas, às vezes, esquecem um pouco disso. Então, às vezes, o animal já residia ali, já era uma comunidade que existia ali. Aí houve o desmatamento, que houve a construção, e aqueles animais continuaram ali. Sim. Então, agora, dê providência. Isso aconteceu no metrô de Salvador. Os animais, eles moravam naquela região, e aí construiu-se o metrô, PPP, e aí queriam dar um fim nesses animais. Eu disse, espera ainda não. Os animais moravam ali, agora vocês construíram um equipamento, agora vocês precisam dar uma finalidade a esses animais. É de responsabilidade de vocês. Aí. Então, a gente busca bem esse bom senso. Isso. Na verdade, dentro de condomínio, aí eu quero até passar É muito a palavra. difícil um animal tá passando na rua, lá longe, e a pessoa tá... Vem aqui, gato. Não é assim. É ao verdade. contrário. Muito bom esclarecer. É importante esclarecer, porque isso tem causado muitas discussões em condomínios, né? E é importante que os síndicos e administradores tenham também a consciência de que não se pode simplesmente expulsar aquele animal Não. que já começou a ser alimentado e tratado, porque eles podem responder por crimes de maus tratos. Com certeza. E aí eu queria passar a palavra à Carla para falar exatamente dessa questão que necessita de uma mediação, né? Eu acho que sempre o diálogo, a mediação dentro dos condomínios para poder equalizar esses interesses, seja dos condôminos que não querem aquele animal, seja do condomínio que muitas vezes não tem condições de cuidar daquele animal, que tem que conversar com esse tutor, né, que se transformou em um tutor daquele animal comunitário. Você que tem tanta experiência nessa parte de mediação, eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário, né, que tem esses conflitos entre condôminos, animais, especialmente nesse caso dos animais comunitários. Jamile, eu escutei com bastante atenção o que Marcele trouxe e o que mais me salta é a clarificação da situação. Monique, que é tem experiência em gerenciamento de crise, toda a situação que ela aparece como conflitiva, ela ali é uma crise. Claro, menor potencial, maior potencial. Mas eu observo que quando a situação é identificada e é clarificada, aí a perspectiva muda sobre o problema. Isso é típico de olhar de mediador, né? Ou de negociador, ou de comunicador, uma pessoa que tem disponibilidade para escutar as várias nuances de uma situação para tentar ali encontrar um ponto de convergência. E essa situação dos animais, os chamados errantes, é muito interessante. Porque o que eu percebo é uma espécie de uma tensão no humano de se aproximar demais daquele animal, sob risco de ser responsabilizado por aquele animal. E que mal há em ser responsabilizado por alguém ou por um animal? Né? Quando Monique me convidou, eu quero que você venha porque você tem cachorrinhos. Então, assim, ter um bicho, ter filhos, ter carro. Desculpe, aqui a comparação não é de forma a fazer comparação entre as referências que fiz, o filho, o carro, o bicho. Mas as coisas, como as pessoas, precisam de cuidados. E alguém que, em tese, detém a responsabilidade sobre essas pessoas, sobre essas coisas. Né? Os animais, eles precisam de cuidados quando eles são desabitados dos seus habitats naturais. Então, referência, eu achei maravilhoso isso que você trouxe, porque isso é real, isso precisa ser dito. Parece uma obviedade, mas nós vivemos hoje numa situação social em que as obviedades precisam ser reforçadas diariamente. Então, se um bichinho ele se aproxima de uma região, por exemplo, por algum motivo, né, ninguém nem lembra de qual foi o motivo, ninguém se interessa em procurar saber por que aquele bichinho se aproximou daquela região. Eu lembrei imediatamente do gatinho preto, gorduchinho, maravilhoso, que mora no Empório Itaigara, que é um shopping próximo. Né? Então, ele é conhecido da localidade, ele é cuidado pelas pessoas e ele mora ali. Não sei se já procuraram saber do regramento, tá? Mas vou me interessar porque eu frequento uma floricultura ali semanalmente. Então, ele mora ali. Eu, quando vi passar pela primeira vez, me chamou a atenção porque ele é charmoso. Na segunda, chamou a atenção. Na terceira, eu perguntei, vem cá, ele é morador? E aí os garagistas, né, disseram, não, ele mora aqui. Quem cuida? Nós cuidamos. E é isso que eu quero trazer. É o típico animal comunitário. Nós cuidamos. Então, para mim, isso é senso de coletivo. E nós estamos aqui num podcast que é Conde Comunica. Então, nós estamos falando aqui de senso coletivo. E aí eu também trago já, da sua pergunta, eu quero trazer algo que é onde anda o nosso senso coletivo. Porque isso tem a ver com limites.
Por que não podemos fazer juntos? Sempre tem que ser uma atribuição exclusiva de uma única pessoa, porque me parece que é interessante responsabilizar essa pessoa se algo der errado. No entanto, se der tudo certo, aí interessa compartilhar o resultado positivo daquela experiência para para fazer algum uso disso aí. Então, eu acho que essa perspectiva de condomínio são individualidades em grupo. Certo, mas Carla, eu tenho uma pergunta para você. Tem gente, como o Jamile falou, tem pessoas que gostam, né? Que tem filho, não sei se a gente pode chamar assim, que se considera mãe de cachorro. Mas São eu queria tutores. queria que você falasse dessa relação. Hoje, às vezes, umas pessoas se incomodam até das pessoas estarem tratando os bichos de estimação como filhos. Eu acho que tem que haver um respeito também ao vizinho que não gosta de bicho de estimação. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa dicotomia, né? Um pouco desse conflito. Não é, na verdade, como a gente fala aqui, da boa convivência, as diferenças. São interesses divergentes, mas que precisam convergir para De um alguma denominador maneira. comum, né? Com a De alguma regulamentação dentro do condomínio. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que a gente pode conversar a partir dessa perspectiva, o individual em relação ao coletivo e vice-versa. Né? Então, ontem mesmo, um colega falando sobre um assunto, ele pediu num grupo de condomínio, eu participo dos grupos de condomínio, eu sou bem discreta, mas ali é um espaço também de fala, né? Uma microtribuna. Então, eu tenho o grupo da Associação Aquários, o grupo do próprio condomínio onde moro, o grupo do condomínio onde tem o escritório, enfim. Essas micro-sociedades onde eu estou inserida. E aí, um vizinho veio e disse, por favor, alguém sabe quem gostaria de fazer uma queixa tal. Eu, na hora, estava com o celular na mão e ouvi, e eu respondi, vizinho, pertinente, todavia você pode fazer o registro dessa circunstância no lugar tal e tal e tal, e existe o grupo tal e tal e tal. E a pessoa silenciou. É isso que eu trago aqui. Então, essa outorga ele é morador, ele viu alguma coisa que não estava boa, e de fato não estava. Então, ele entrou no grupo para pedir para alguém falar com outro alguém. Olha o caminho. Quando ele mesmo pode fazer isso para mim, exercício de cidadania, exercício do meu direito de condômino e de responsabilidade sobre aquele estado de coisas. Então, sobre esse assunto, quando eu me tornei mãe de cachorro, legalmente somos tutores de animais. Sim. Mas eu me dei a oportunidade de me dizer mãe de cachorro porque eu tive clareza na época em que o primeiro cachorrinho chegou, porque ele veio ocupar realmente um espaço de filho. Isso é a minha experiência pessoal, como mulher, como mãe. Eu já tinha uma outra filha. Eu brinco e digo, os meus amigos sabem, eu tenho uma filha de 2 patas. Ela detesta quando eu falo isso, mas é a verdade. Nós viemos daí, né? Né? Enfim, não vou entrar nesse ponto. E 2 filhinhos de 4 patas. Eu falo dessa maneira falo porque isso é a minha afetividade em jogo, mas eu tenho muita clareza sobre a filha humana e os filhos bichos. E essa experiência ela foi muito rica para mim, porque eu já entrei nessa experiência de ser mãe de cachorro com essa clareza. Então, um exemplo bem tolo aqui que eu vou trazer para provocar. O meu paçoca nunca dormiu na minha cama comigo, no meu travesseiro, no meu pescoço. Eu não estou aqui dizendo isso, desqualificando quem assim escolha. Mas estou trazendo um exemplo de uma configuração. Então, ali eu entendi que podia ser bom para mim, em algum momento, para satisfazer minha carência pessoal. Sim. Perfeito. Mas aquilo não seria bom para o cão. Excelente. Tá? Exatamente. Inclusive, é considerado maus tratos você humanizar o cachorro. Já se considera, inclusive, colocar aquelas roupinhas como maus tratos. Perfeito. E aí, por quê? Porque aí eu acho que há a confusão na identidade, ou a confusão no lugar de cada coisa no seu cada qual. Lembra que eu acho que a palavra veio para mim no momento em que a gente estava tratando sobre o individual e o coletivo, na relação de... Então, eu tenho que entender, e sempre foi a minha postura, tem 11 anos que Paçoca chegou, fez 11 anos agora, recentemente. Depois tem Pudim, que é filho de Paçoca, mas é lá na frente. E Pudim também me trouxe a provocação, sou mãe, sou vó. Não sou vó, pera ainda, tá cedo, não sou mãe. E agora, eu acho que eu estou entrando no lugar de que Pudim parece que é neto, mas eu estou me preparando psicologicamente para essa circunstância. Porque quando os bichos estão muito próximos de nós e entram na esfera da nossa intimidade,
há ali toda uma reordenação, sim, do esquema de família. Por isso que a gente hoje trata de família multiespécie. Eu ia perguntar isso, eu queria que você Tá? falasse desse conceito. Mas daqui a pouco, daqui a vamos pouco a lá. gente fala sobre ele. Então, a pergunta de Monique foi... Então, o que eu percebo é que todo o conflito, ou a aresta, o ruído na comunicação, ai, esse cachorro no elevador, ai, meu filho assim na brinquedoteca, o cachorro não pode entrar. Nessa esfera das relações condominiais, passa por essa dificuldade dessa localização psíquica ou arquetípica, ou seja lá que palavra se queira usar, do cachorrinho ou do gatinho ou do bichinho no ambiente da família e como a família leva isso para o ambiente coletivo. Eu acho que isso aí é uma perspectiva que eu percebo que ajuda muito quando você traz para a confusão, né? O condomínio E quando você chama trouxe e uma questiona. perspectiva muito interessante, que é do interesse do animal. Porque a gente sempre, Sim. ou pelo menos muitas pessoas hoje a gente vê, que traz a sua perspectiva. Ah, é meu filho, eu vou colocar um vestidinho nela, porque ela é minha filhinha. São João, ele vai se fantasiar. E isso... Os veterinários, os biólogos já entendem que isso é configurado maus tratos. Porque você humaniza o animal. Não é para humanizar. E O animal, pior, ele é um animal e ele tem interesses, ele tem necessidades que precisam ser preenchidas do ponto de vista da natureza dele. Sim. Inclusive, hoje a gente vê Respeito seres profundo humanos lá achando que são embaixo. cachorros. Quer dizer, de um lado e de outro. Isso. Eu gostei muito do que a vereadora falou. A gente sempre olha, aqui já era a casa dele, a gente que invadiu, porque a gente só vê o nosso. Sim. Mas eu queria saber um pouquinho de vocês, porque tem alguns moradores, e isso é normal, se tiver um cachorro, eu não entro. Ele tem direito a ter a fobia dele. Outra coisa, vai só usar o elevador de serviço, tem que usar a focinheira. Eu queria que a gente falasse um pouquinho. Essas questões dessas regulamentações, né, do conviver e do criar o animal, isso tem tido muitas discussões, inclusive judiciais. Tem muitos condomínios que trazem na sua convenção e regimento a proibição de algumas raças. Não pode raça tal, tal e tal, não pode, não pode animal de portes médios e grandes. Inclusive, o STJ já se debruçou sobre o assunto e entendeu que este tipo de proibição genérica, é um Rottweiler, é um Pitbull, ele está proibido. Esse tipo de proibição genérica, baseado apenas na raça e no porte, ele não deve ser colocado como uma regra no condomínio, porque, como a gente fala da diversidade, os animais também são diversos. E aí a gente vem de novo para a perspectiva do ser humano, do tutor, a gente vê um pitbull muito dócil, um pitbull muito agressivo, e que a gente já comprovou cientificamente que eles desenvolvem esse tipo de perfil por conta da forma com que eles reflexo da são família. cuidados e criados. E ambiência. Então, o STJ já delimitou o seguinte: para se proibir um animal de estimação, para se limitar a forma de criação, é preciso que hajam indícios e provas concretas de que aquele animal, ele cria um incômodo ao condomínio, aos condôminos, ou ele, de fato, ele configura um perigo, um risco. Me ocorreu aqui agora algo, licença. Existem laudos psicossociais que são uma ferramenta utilizada para processos de família. Quando você falou sobre isso agora, me veio na mente aqui o laudo psicossocial, viu, Marcele? Porque, às vezes, a disfuncionalidade está na ambiência da família, Exatamente. que é a E não no família animal. tutora do animal, e não necessariamente no animal. Saí do microfone, voltando. Não necessariamente do animal. Tá? É verdade, é verdade. Eu queria ouvir um Mas pouquinho também. isso é delicado, né? Um tema E o delicado, mas barulho- necessário. E latido, eu quero que vocês falem também sobre isso. Gente, Ok. então, minha perspectiva sobre isso é que vai muito do bom senso. Só que é Sim. muito difícil falar de bom senso a partir do momento que cada um entende o seu bom senso, né? Exatamente. Então, assim, vamos lá. É muito do bom. Eu acredito muito nisso, né? Do bom senso do tutor, e eu prefiro continuar seguindo essa máxima. Bom, se você tem um pitbull, mas meu pitbull não morde, tudo bem, mas o outro tem medo, coloca a Sim. focinheira. Exato. Não Tem uma custa lei nada. municipal, né? Não custa nada. Ele não vai morder. Tudo bem. Eu tô sabendo disso.
Mas uma criança, às vezes, tem medo. Isso. E a gente precisa lembrar que os animais, muitas vezes, agem por instinto. Isso. Então, por reflexo, susto, medo. Exatamente. Então, eles também... E a forma dele de expressar esse medo pode ser diversa. Pode ser fazendo xixi nas calças, né? Que ele A acaba descarga do estresse, urinando. né? Pode ser latindo. Latindo alto. Pode ser mordendo. Pode ser Isso é natural fugindo. do cão. Isso é natural até do ser humano. Quando a gente tá sob alta adrenalina, Isso. a gente vai, né, pra fuga ou pro medo. Tem essas... Verdade. Na psicologia fala sobre isso, né? Cérebro, na neurociência. Só que sim. a gente somos seres racionais. Os animais, eles têm uma certa racionalidade, mas não é como nós, né? Eles expressam de uma forma muito mais instintiva. Então, vai descer no elevador, bote a focinheira, custa nada. Verdade. Não, é um animalzinho de pequeno porte, dá para ir no colo? Dá, então coloque no colo, tranquilo. É esse bom senso. Sobre lá. Você sempre analisar, que foi essa a linha do STJ, Isso. dessa decisão, que todas as regulamentações ou proibições Isso. impostas a quem cria o animal de estimação, ela tem que ser baseada na realidade, no contexto real que está No contexto acontecendo. real. Não dá pra gente proibir raça, porque isso é muito relativo. Exatamente. Sim. Então, eu não posso estereotipar uma raça de acordo com um caso, 2, 3 que aconteceu, porque isso depende muito do meio. Mas não só do meio, também do temperamento do animal, né? Do próprio animal. Tem coisas que são inatas Gente, ao animal e tem outras que igual ele filho. assimila. Às vezes nasce os gêmeos, você cria igual. Exatamente. Mas Com cada um certeza. tem uma personalidade. E os animais também são assim. Então, Eu gostei disso que você falou. Como ser humano, cada um tem a sua percepção. Isso que você falou é muito interessante na comunicação, que o que eu digo, o ruído nasce disso. Cada um vê o mundo conforme a sua maneira, a sua crença, a sua cultura. Por isso que a gente precisa dialogar e por isso também das orientações jurídicas. Hoje a gente vê que já tem condomínios se preparando, porque realmente a quantidade de animais de estimação hoje é uma realidade. E estão se preparando. Eu queria também que vocês falassem sobre isso. Tem até pet Hoje já tem places no hoje em marketing. dia, Isso, pet place, até para vender o imóvel, empreendimento, o imóvel. Mas há também uma necessidade de, muitas vezes, assim como tem um prédio, chegam muitas crianças, aí querem fazer uma reforma no parquinho. Acho que Jamile está passando por isso. Se tem muitos animais de estimação, às vezes eles preferem, não, a gente quer um espaço para os pets. E eu gostei muito do que a vereadora falou, porque é isso, a questão é vereadora não, dialogar. Marcele. É o respeito, é o tratamento. Mas aqui, como a gente sempre fala, é um papo de amigas. Então, que a gente quer realmente esclarecer, trazer orientações, estratégias para o bem conviver, como Carla falou. Porque assim como nós temos muitas similaridades com os animais, e a gente também aprende muito com eles. Então, Sim. Carla, eu queria te ouvir. Sim, eu volto aqui à questão desse bom senso, né, que Marcela trouxe, né? Às vezes o bom senso de alguém me parece um péssimo senso, viu, Marcele? Pois é. O que é bom para um não é para Por isso que eu outro, falei, né? Não é mas bom depende senso. do bom senso, da visão de cada um, né? Exato. Por isso que existem as leis, né? Porque quando falta o bom senso, alguém tem que impor o bom senso. As leis existem. A ideia de legislar é sobre isso, é de organizar comportamentos para que nós possamos viver minimamente em padrão civilizatório. A função, até onde aprendi, é essa aí. Mas me parece que essa expectativa de achar de que a lei vai resolver tudo, eu acho que isso também é um pouco de pouca força, de pouca adultez. Eu acho que o condomínio é desafiador por conta disso. Porque é um espaço em que, mesmo que existam leis que existem, existe um conjunto ali de acontecimentos que não estão descritos na lei como solução dita, posta. Né? Como a Marcele está lá numa experiência de legislatura, né, digamos assim, e o que ela vê que não está criado ainda pode ser proposto para que se torne uma lei criada ali a partir de uma expectativa social. Então, o grande desafio que eu vejo é o nosso exercício de humanidade em coletivo. Volto a dizer em coletivo. Perfeito. Então, isso do lugar de cada coisa. Eu, conversando sobre essa história dos bichos, né, dizer, né, eu sou tutora, gente, mas eu digo que eu sou mãe porque eu gosto disso. Isso é mais afetivo, então isso me dá prazer de dizer. Mas isso não significa que eu trate os cães como eu trataria
filhos humanos, e porque são cães, no meu caso especificamente. E detalhe, são 2 cães que têm personalidades distintas, como você disse. Então, eu tenho 3 filhos, digamos assim, né? Ou então, 3 indivíduos sobre alguma responsabilidade, uma filha já autonomia adulta, e 2 bichos que dependem de nós, né, da família, e vão depender quase que até enquanto viverem. Por quê? Porque são cães domésticos e foram domesticados, ou seja, na vivência dentro do nosso lar, de nossa casa, casa na praia, o que for, eles ali incorporaram hábitos domésticos. E isso também é importante dizer. Quando eu digo para as pessoas, vocês querem domesticar os cães em excesso. A domesticação, inclusive, ela é recente, ela tem a ver com a nossa construção social. Eu brinquei lá fora, né? Agora eu queria ter uma alpaca, mas não cabe dentro de casa. Como assim? Aí a outra colega foi ver a imagem do como é que era uma alpaca. É porque é lindo, é poético. Então, aquilo me trouxe uma sensação de amorosidade. E a mas gente é sempre óbvio vem que... para aquele, sou eu, me traz, me faz Exato, bem. mas é uma E cadê o brincadeira que eu não interesse vou do ter animal? uma alpaca dentro de um apartamento morando numa cidade, Sim. né? Ou seja, uma vida urbana. Mas o ponto é, se para mim é essa a minha visão da relação com os cachorros, será que é para a minha vizinha ou para o meu vizinho? Então, assim, voltando para o grupo. Quando, então, decidi ter Paçoca, que ele chegou na nossa vida, ele veio cumprir nitidamente uma função ali que eu já tinha clareza que era uma função afetiva, uma função de entrar ali num lugar que estava vazio na minha vida, na vida de minha família. Só que eu tive a sorte de ter essa clareza, então eu nunca misturei as bolas. Mas o que eu vejo e que resulta nos conflitos, justamente nessa dificuldade de entender onde é que vai minha responsabilidade, onde não é minha, seja com os cães que são os domesticados, né, dentro das nossas casas, os cães que chegam nos condomínios, cães comunitários, os errantes, porque são, às vezes, frutos de outros cães que eram domesticados e que foram abandonados e largados por aí. Esses cães ficam nesse limbo, né? Nem são cães errantes ou vivendo em lugares realmente deles, naturais, e nem nos ambientes domesticados. É a nossa relação com eles, Monique. Então, assim, por que as pessoas têm os bichos? Para que elas têm os bichos? Por que é tão difícil ainda cuidar dos bichos adequadamente? Por que eu quero os bichos para mim, para suprir as minhas necessidades? E aí a gente fala da família multiespécie. Eu queria que Exatamente. você pegasse esse gancho para falar desse aqui. conceito. Então, assim, quando fica claro, quando preciso legislar, é porque eu acho que a gente se perdeu nesse lugar aí. Por exemplo, eu já vi situações de disputa de animais entre casais, não saber o que fazer com o animal porque o animal cresceu demais, ou vou viajar, vou me mudar porque recebi uma promoção e esse cachorro não quero que vá comigo porque é uma nova configuração da minha vida. Opa, pera lá, vou devolver porque agora não quero mais o cão. Devolveria um filho? Não. Mas cão não é filho, faço como? Então, dentro desse movimento social que foi a ideia de ter cães para, acho que, facilitar a nossa sensação de solitude humana, o nosso individualismo exagerado, a gente ainda não sabe muito bem o que fazer com isso. Essa semana eu disse a uma amiga, você vai realmente querer ter um cão? Porque, olha, ele não vai para a escola aos 2 anos. Ele não toma banho sozinho aos 4. Ele não se tosa sozinho. Ele não sabe abrir o armário, a geladeira, para prover a própria comida. Então, eu não sei se você tem perfil, não, tá? Eu só sugiro que você aí repense se de repente uma viagem não resolve aí o seu momento de vida. Perfeito. Né? Aí você está falando de autoconhecimento, então, né? Mas é sempre o meu olhar. O individual para o coletivo para o individual, porque a gente vive em sociedade. Então, para relacionar bem com o Marcelo, eu tenho que minimamente saber dos meus próprios limites, como eu me configuro para conseguir olhar para ela e vê-la como uma individualidade também, e onde é que a gente interage bem, onde é que a gente atende. Mas o direito brasileiro, como é que ele conceitua, até do ponto de vista das obrigações e dos direitos do animal e dos tutores, nesse conceito de família multiespécie? Ele configura quando as pessoas declaram e reconhecem que aqueles animais fazem parte da família. Somos nós que declaramos isso. Os animais não sabem nada disso. Com é que nem os certeza. filhos, gente. Com certeza. A criança nasce e aí ela olha para você e fala assim, eu acho que essa criatura é minha mãe. Até que você diga, olha, meu bebê, meu amor da minha vida, blá, 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 blá.
Eu fiz essa provocação porque eu vejo muito em condomínio, a maioria das pessoas, lógico, a gente tem muitas pessoas de bom senso, como você, como Marcele, que são tutoras, mas eu vejo muito, no meu dia a dia em condomínios, as pessoas falando muito de direitos. Ah, o meu animal tem direito a isso, meu animal tem direito àquilo. Deveres, E o animal não tem deveres, obviamente, é o que você falou. Quem tem um dever é o tutor. Mas o tutor, quando passeia com o animal e ele faz as necessidades ali, ele não quer limpar, como a própria Marcele falou, não tem o bom senso de entender que por ter um animal de grande porte ou de uma raça que muitas vezes, né, provoca um medo de alguém, não quer colocar a focinheira, não quer ter esse bom senso. Então, assim, dentro dessa perspectiva da família multiespécie, é muito acolhedor, como você mesmo falou, para alguém que precisa desse lugar de carência, desse buraco da carência ser preenchido, dizer, olha, agora, meu filho... Mas não entende que esse abraço a esse animal, ele traz muitos deveres e muitas responsabilidades. Sim. E eu vejo que nos condomínios é isso que está faltando, assim, as pessoas terem essa consciência da responsabilidade. Primeiro, com o seu animal. A gente vê pessoas aí que abandonam, às vezes vai trabalhar, deixa o animal o dia todo sozinho, e o bichinho late, incomoda, obviamente, mas não é culpa do animal. Exato. É a irresponsabilidade do tutor, que simplesmente abandona. Então, essa questão da família multiespécie, eu acho muito interessante, muito importante, porque, de fato, se tornaram membros da família, mas é preciso que as pessoas que inserem esses animaizinhos dentro do seu seio familiar, elas precisam ter a consciência, como você mesmo falou, ela não vai tomar banho sozinha, ela não vai se tosar sozinha, ela não vai comer sozinha. E o que eu tenho visto hoje, na realidade dos condomínios, em especial, é esse abandono e a justificativa de ser um ser da família para que seja respeitado. Mas cadê as responsabilidades? A culpa é sempre do tutor, não é do animal. Mas é isso, assim, as pessoas, elas, na verdade, elas estão colocando como os não seres da família. Porque é o seguinte, vamos lá, vamos fazer um comparativo. Se eu tenho uma criança, um filho pequeno, eu não deixo ele sair correndo na garagem. Exatamente. Isso. Eu não deixo ele é pequeno, descer o elevador sozinho. Perfeito. Ele Nem não deixa faz, ele dentro de casa sozinho. Nem deixa ele dentro de casa. Só o dentro de casa eu vou dar uma flexibilizada, porque depende do animal. Tá. Você sabe muito mais do que eu. Preciso dar- Fale aí. Até porque a gente precisa lembrar Um gato, que, por exemplo, que né? cães Pode. e gatos são canídeos e felinos. Não são seres humanos Sim. que precisam estar com os seres humanos Todo o tempo. todo o tempo. Perfeito. Então, essa parte eu até tiro, mas seu filho pequeno não vai fazer cocô no meio da garagem, você vai deixar lá o cocô. Exato. Para isso, você usa uma fralda, né? Ou você, se acontecer um desastre, você vai lá e limpa com a maior vergonha do mundo. Então, por que não com o animal, gente? Exatamente. Por que não? Então, assim, já que pronto, é da família. É a família multiespécie. Ponto. Trate como família. Isso. Com responsabilidade. Com cuidado. Porque o animal, ele vai ter uma demanda, inclusive, maior a depender do que uma criança. Porque a criança, a depender da idade, pega a comida sozinha, toma o banho sozinho, obedece a comandos mais complexos. O animal não, ele obedece, senta, levanta, vem, nananã. Então, assim, é muito me ocorreu sobre aqui, isso, né? E vocês falaram uma coisa muito, muito legal. Eu sou veterinária e eu fiz uma especialidade em comportamento canino. E, assim, é muito importante a gente lembrar, e esse é um assunto profundo e, assim, difícil. Tem protetoras, e eu que milito na proteção animal, que me julgam muito por isso, mas a gente precisa mesmo separar o que é cão, o que é ser humano. Por quê? Porque o que é bom para o ser humano não necessariamente é bom para o cão. Perfeito. O cão, sobre ele tem isso. necessidades diferentes. Os gatos têm necessidades diferentes. Roupas, acessórios, perfumes, isso não faz parte daquele animal. Eles precisam de outra coisa. Como para a gente é importante, sei lá, tomar banho todos os dias, para eles não pode tomar banho todos os Perfeito. dias. Eles têm um sistema imunológico completamente diferente. Então, assim, Autorregulação. nós precisamos separar as espécies e dar o tratamento diferente aos diferentes. Adequado. E buscar conhecimento, né? Quando a gente Isso. engravida, a E gente não buscar faz aquele conhecer curso lá, exatamente. saber como é que vai cuidar Como do é que dá bebê, mama, como é que amamentar. bota.
Tem que fazer a mesma coisa. Isso, e falar em boa Chat informação. GPT tá aí para isso. Né? Isso. E já que estamos falando Lembra de do boa grupo, dos informação, grupos? eu queria saber um projeto que Marcele encampou do Hospital Municipal Veterinário, que eu acho muito importante a gente saber, e principalmente também, Marcele, eu queria que você desse dicas e orientações aos síndicos, às pessoas que moram em condomínio, nessas relações de alguma questão com o cachorro, como Especialmente fazer com os animais com os comunitários, que às animais, vezes precisam. isso. Era uma outra pergunta complementando essa questão do hospital. Por exemplo, se um síndico ou até um tutor que está ali dentro do ambiente condominial começa a cuidar daquele animal e ele precisa de algum atendimento, precisa de algo. O poder público ele tem como dar algum tipo de apoio? Vamos lá. Esse é o hospital? Fala um pouquinho sobre isso. Vamos falar, o hospital. O hospital foi um projeto meu, né, que iniciou lá atrás e a gente conseguiu implementar em 2023, que o hospital foi inaugurado, em março de 2023? 2023, né? Março de 2023. Não, 2024. 2024, não foi? Vamos dar um Google. 2024. Calma. Que às vezes a cabeça dá um bug nos anos. Muita coisa. Março de 2024. Então, ele funciona há 2 anos, hoje. Nós já atendemos mais de 100 mil animais no hospital, o que é, assim, algo, assim, fantástico, né? Para Salvador, que é uma cidade pobre, de pessoas que não têm condição. O hospital ele foi pensado para pessoas de baixa renda, exatamente para quem não tem condição de pagar consulta médica veterinária, para que a gente possa dar dignidade aos animais de atendimento. Ele funciona de segunda a sexta, de 8 às 18 horas. Fica onde? Fica em Canabrava, em frente ao Barradão. Ah. Aos sábados, ele funciona para emergências até as 12 horas. Internamente, ele tem internamento, mas aberto ao público, de segunda a sexta, de 8 às 18, e aos sábados até as 12 E tem horas. emergência que pode Emergência. chegar lá, já levar De um 8 às animalzinho. 18, mas Perfeito. tem emergência, as emergências passam na frente, as eletivas, elas são marcadas. Marcadas. Em relação a condomínios e hospital público veterinário, o que o poder público faz? Bom, o hospital público ele atende qualquer, né, animal, a gente não faz essa distinção. Óbvio que a gente sempre fala, né, do bom senso, que é um hospital pensado para pessoas de baixa renda, protetores, pessoas que não têm condição de ir a um veterinário. Mas, obviamente, né, está aberto a toda a população de Salvador. E a gente acaba atendendo também Salvador, região metropolitana e outras cidades, por conta da escassez de políticas públicas na Bahia, só tem Salvador mesmo. Então, o síndico pode levar, o condômino pode levar. A gente tem programa de castração em Salvador, né, com mais de 3 mil castrações mensais por mês. O que também pode ser, né, O síndico tem solicitado como entrar em contato? Tem como entrar em contato, pode falar comigo diretamente, através do Instagram, com a diretoria animal. A gente Qual o seu Instagram, Marcele? @Marcele com 2 L's, C Moraes. Então, vocês podem entrar em contato comigo, entrar em contato com a diretoria animal, solicitar números de guias específicas. A única coisa que a gente não faz é ir buscar o animal e levar. Então, isso é de responsabilidade do condomínio. E a dica que eu posso dar aos síndicos, né, do condomínio, que eu acho, inclusive, uma missão muito grande você ser síndico de condomínio. Verdade. Eu corro a léguas. Eu adoro, gente. Já fui subsíndica, conselheira fiscal. É o tô sempre seguinte, de em olho. relação a animais. Bom, primeiro, olha as leis, né, municipais. Não existe como proibir animais comunitários. Contrata uma boa assessoria jurídica. Contrate uma boa assessoria jurídica. Segundo, não existe como proibir animais comunitários. Isso já está estabelecido por leis. Não existe limite de animais dentro de nenhuma residência. Isso também já foi estabelecido por lei, porque antes Importante, tinha. eu não E sabia. agora não tem. A própria decisão do STJ fala No sobre isso. entanto, a gente lembra do bom senso, né? Vamos pensar que um apartamento de 40 metros quadrados não dá para ter 50 cães. Isso. Porque não tem espaço suficiente. E aí a E gente como volta para cuidar o interesse Isso, deles. Isso, dos bem- animais. Se a E gente- dos vizinhos, porque muitas vezes você também tem os animais de estimação, mas eles não estarem limpos, mas adequados. Vamos pensar porque as pessoas não, mas porque não gosta de bicho. Não. Para o bem-estar dos animais, 40 animais num ambiente pequeno não é saudável. Para porque eles. os parasitas, as doenças, o animal precisa andar, ter espaço, né?
Então, o bom senso pode, ele pode estar lastrado em critérios objetivos, porque senão fica no bom senso e o bom senso parece uma abstração. Mas então, a lei assim, não permite que a gente limite. Por sim, exemplo, eu não posso limitar a pessoa. A lei não permite. E aí eu trago o que você já referiu sobre o bom senso. Então, se existe um condomínio, a gente está tratando disso, e existe todo aquele espaço de regulação interna do condomínio, que é dentro da condição estatutária, da convenção do condomínio, aquilo ali pode ser decidido coletivamente dentro desse mínimo legal. Porque se o critério, Marcelo, é uma discussão, mas aqui eu quero trazer pelo seguinte, porque porque é esse o ponto da responsabilização. Licença. Então, se é o bom senso, claro, mas dentro de um condomínio, que o foco aqui é esse, como é que eu vou definir o bom senso? Quais são os critérios que eu vou utilizar para que eu entenda que está havendo uma decisão com base no bom senso, Monique? Ou no bem-estar de todos. No bem-estar de todos. Aí a gente porque precisa se as pessoas contratar um médico veterinário, isso, especialista, exatamente, para ou que seja, possa trazer os delimitar, elementos objetivos. Isso. O que seria bem-estar de animais dentro de determinado espaço. Certo, mas muito importante. Maravilha! Infelizmente, estamos chegando ao final. Vamos para os nossos quadros, não é, Tito? Pode isso, doutora? Até que ponto um vizinho pode reclamar dos latidos de um cachorro e ele precisa provar se este barulho é aceitável? Essa é uma pergunta bem interessante que veio dos telespectadores e seguidores do Bahia Notícias e a gente vai responder aqui agora. Agradecer primeiro a todos vocês que mandaram suas perguntas pelo Instagram do Bahia Notícias. Continuem mandando, que a gente sempre vai responder aqui. Essa pergunta é bem pertinente porque há pouco tempo um dos tribunais brasileiros, eu realmente não me recordo agora, mas julgou uma ação em que uma condômina entrou com ação contra um vizinho reclamando dos latidos. E a justiça, verificou in loco que os latidos, eles não superavam a normalidade. Gente, cachorro late, isso é uma coisa óbvia. Então, é preciso, como a pergunta mesmo se referiu, é preciso que haja uma prova de que aqueles latidos superam algo da normalidade. A gente tem vários critérios, como a própria Carla falou aqui, critérios objetivos para serem verificados e configurarem, de fato, um incômodo real para a vizinhança. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, a medição, a aferição por decibéis, ou o latido intermitente durante muito tempo. Então, é preciso que se verifique em loco se o latido daquele animal ele superou a razoabilidade, a normalidade que se espera de um animal. E é o que a gente sempre fala aqui no Conde Comunica. A gente precisa mediar essas situações. Como a gente falou muito aqui nesse episódio, a gente tem que colocar, em primeiro lugar, o bom senso da coletividade, o interesse da coletividade. Então, sempre você, síndico, condômino, busque as informações, busque saber melhor de toda essa complexidade que é viver em condomínio antes de simplesmente apontar o dedo e dizer o meu direito. A gente precisa coexistir, a gente precisa que os direitos eles coexistam de uma forma equilibrada. E agora, dicas de comunicação para condomínios com o Conde Comunique. Monique, mas também uma dúvida e uma pergunta de um seguidor do Bahia Notícias. Muitas pessoas veem os animais como membros da família. Como conversar com o tutor, tutora, para que ele compreenda um eventual problema no condomínio? Seria errado fazer sugestões como adestramento? O primeiro ponto é não julgar e não achar que a pessoa pensa igual a você. A gente precisa respeitar o contraditório. E sugestões sempre são bem-vindas, desde que a gente acerte na forma. Como eu sempre digo, comunicar, em comunicação, o mais importante é como você fala, não o quê. Então, com gentileza, tendo uma escuta ativa, entendendo realmente as necessidades e o interesse daquele tutor do cachorro, para que você dialogue e chegue a uma conclusão.
o mais importante, sempre comece com algo que vocês dois concordem, para depois ir para a sugestão ou o desafio maior. Pensem antes de ter realmente um bicho de estimação, todo o trabalho que dá. Obviamente que o amor, hoje a gente tem essas famílias de multiespécies, como Carla falou aqui, pensar da individualidade para o coletivo, mas focando no bem-estar geral. Exato. Então, tem as suas responsabilidades e agora eu vou passar a palavra às nossas convidadas de hoje, que nos deram aqui tantos esclarecimentos, e é isso que a gente gosta no Conde Comunica. Boa informação, conhecimento, para que a gente possa viver em condomínio em paz, que é o que a gente quer e o que a gente precisa. Agradecer a vocês por terem aceito o convite. Muito nos honra. E assim, a gente realmente aqui tenta levar para todo mundo que trabalha e mora em condomínio informações relevantes e fundamentadas. Numa época de tantas fake news, de tantos grupos de WhatsApp em condomínio, né? Que ficam reverberando tantas mentiras, tantas fake news, é importante trazer profissionais como vocês duas para que possam esclarecer. Refletir e trazer soluções. Então, eu vou dar a palavra a Marcele. Por favor, Marcele, fala um pouquinho do seu trabalho, dê sua dica para esse pessoal dos condomínios. Eu queria agradecer, né, mais uma vez o espaço, dizer que o papo realmente foi de amigas, né, mulheres. Então, é sempre muito prazeroso a gente bater esse papo, né? Eu que estou acostumada a sempre bater papo político com homens na mesa, então, às vezes, deixar reverberar essa minha feminilidade, que às vezes é escondida, é muito bom. Mas, bom, em relação a dica que eu posso dar aos condomínios, primeiro, se instruam, né? É a primeira coisa, assim, básica, vai estudar. Informação é poder. Sendo direta, vai estudar. Vai ler sobre, né? Antes de ter um animal, pesquise sobre isso. Ninguém é obrigado a amar, a gostar de animal, mas se quiser ter, tenha com responsabilidade. Então, crie esse bom senso aí da responsabilidade. Entenda que o animal ele vai viver, em média, aí, de 12 a 15 anos. O animal ele vai precisar, ele tem custos mensais de ração, de pet shopping, de remédio. Então, calcule aí que você pode ter um custo mensal, uma média de R$300 ou talvez mais mensal. Fora médico veterinário, fora mimos que a gente acaba tendo, enfim, etc. Então, fora que o animal ele vai envelhecer, assim como nós seres humanos, e ao longo dos anos você vai ter mais custos e mais trabalho. Então, o animal ele pode ter diabetes, depressão, pressão alta, perda de membro, câncer, tudo que a gente tem, gente. É um ser vivo, É um precisa ser ser vivo. cuidado. Pode ficar cego, catarata, glaucoma, tudo isso aí existe na medicina veterinária. Ansiedade. Então, a gente precisa pensar que ali é um ser vivo e é um ser vivo que vai precisar da sua total dedicação, porque você não delega. Isso. Você que faz. Perfeito. Então, essa é a principal dica que eu dou da causa animal, adote com responsabilidade. Síndicos, estudem também sobre o assunto, né? Levem em consideração sempre a justiça, contratem uma boa assessoria e na pauta animal, pensem também num médico veterinário para avaliar cenários, locais de Intermediar convivência. até, né? Isso. Exatamente, para que a gente não vá para extremos, né? E é isso, gente. Agradecer E mesmo o antes de espaço. passar a palavra para Carla, diante do que Marcele falou, e nós estamos no mês da mulher, eu espero que a gente tenha na Câmara mais mulheres. Como ela falou aqui, ela está sim. acostumada a se reunir com homens. Eu acho que a gente precisa, assim como ela defende, tem a causa dos animais, precisamos de mais mulheres, Com tendo certeza. esse olhar feminino para que a legislação seja mais equânime. Com certeza. Isso aí. Carla, fala um pouquinho aí, dá uma dica para os pais e mães de pet que vivem em condomínio. A palavra é toda sua. Eu já começo dizendo que nem todo mundo é pai e mãe de pet, tá? Tem gente que é tutor mesmo, e eu acho que essa relação ela é estabelecida de forma muito individual. E isso já revela muito, né, do que está acontecendo ali naquela circunstância, né, daquelas pessoas. Mas
eu acredito que é mais fácil quando há a clareza sobre as regras a seguir dentro do condomínio. E talvez seja esse um dos grandes desafios hoje das estruturas de condomínio, ou seja, harmonizar esses diversos interesses para estabelecer ali um conjunto de regramentos dentro dos parâmetros que a lei estabelece para facilitar, para que cada um saiba até onde pode ir e onde não pode nem deve ir, porque o bom senso é importante, só que tem gente que está despido de bom senso, veio que meio que com esse tipo defeituoso, justamente por conta do não parar para olhar para a situação com clareza. Então, aqui nós falamos bastante sobre essa relação do individual com o coletivo, que eu acho que é um ponto importante. Então, na medida em que é bom para mim, mas não é bom para o cão, mas incomoda meu vizinho. Então, são muitas nuances e é preciso colocar essas nuances na mesa, no papel, olhar para isso para estabelecer, então, um ponto comum, que é o ponto de convergência que a Monique sempre traz. Vamos tentar encontrar convergência, Monique. Eu acho que esse é o mais desafiador. Isso, criar pontes. Criar pontes. Eu quero Obrigada. agradecer, então, pelo convite. Foi muito rico para mim também, né? Falar também de um outro lugar, né? Ou seja, eu acho que sempre tudo isso que nos compõe revela quando a gente abre a boca para falar. Então, aqui eu pude ver a vereadora na mulher, no outro formato, falando sobre a relação com os bichos, vocês também e eu também. Então, eu acho que a gente carrega com a gente não somente o nosso perfil profissional, mas o nosso perfil pessoal, e é isso que junta e dá uma boa liga para que a gente possa estar melhor nas relações. E é o que eu sempre falo, condomínios é feito por pessoas, Sim. não por paredes, não por áreas comuns e áreas privativas. Então, aí, Jamile, me permita só dizer, então, essa é a minha perspectiva na advocacia. Então, assim, sempre é sobre pessoas. Exato. E sempre é sobre relações. Isso aí. Gente, obrigada. Obrigada. A gente estourou o tempo. Sigam mandando perguntas, continuem com a gente, que a gente faz tudo isso para vocês e por vocês. Obrigada. Até a próxima. Obrigada.